Olá, Motolama na área. Tudo na vida tem uma história, até a KTM. E em tempos onde a KTM está perigando, agora é um ótimo momento para contar como é que ela chegou a encostar na seringa. O nome KTM sempre foi ligado às competições de alto desempenho, dentro e fora da estrada, como motocross, enduro e MotoGP. KTM é a sigla para Kronheif Truckenpolz Mattighofen. Bem simples, né? E trata-se de um fabricante austríaco de motocicletas, bicicletas, automóveis, suspensões, um monte de coisa. No entanto, em 1991, surgiu sua primeira crise e quase se acabou na mão dos bancos. Mas no ano seguinte, foi comprada pela Pirer AG Group, também da Áustria, e desde então pertence à Pirer e à Bajaj Auto da Índia. Mas sua história começa lá atrás, em 1934. Hoje a KTM AG é a controladora do grupo KTM e é composta por diversas marcas como a Husqvarna, GasGas, MV Agusta e outras de outros segmentos da indústria que eu não sei nem para que servem. E no final da década de 90 partiu para a produção de motos de rua e o desenvolvimento de carros esportivos como X-Bow. E apesar do DNA fora de estrada, em 2015 a KTM arrebentou de vender motos de rua. Chegou a ser o maior fabricante de motos europeus durante 4 anos seguidos. Mundialmente, ela tem entre os maiores fabricantes de motos off-road, chegando em 2016 a vender mais de 200 mil veículos por ano. É moto pra danar, hein? E hoje, como já contei em outro episódio, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá com a corda no pescoço sem saber se casa ou compra uma bicicleta. Essa bicicleta não vale porque eles mesmos fabricam, o negócio é casar. Não vou entrar no detalhe da atual situação da KTM, porque isso é igual ao casamento. Cada dia tem um problema novo e uma nova lâmpada para trocar. Mas até para entender a atual situação da KTM, é importante conhecer a história dos caras. Hoje vamos contar como é que uma lojinha que vendia motos da DKV e carros da Opel se transformou no maior fabricante de motocicletas europeu. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Poucas empresas conseguem chegar aos 100 anos de idade. E a KTM, do alto dos seus 90 anos de idade, está perigando. E para entender essa encrenca que a KTM se meteu, acompanhe o Motolama, que apesar dos seus 32 anos de existência, ainda é um adolescente. Então sugiro que se inscreva no canal para não perder nada, dê aquele cordial like e compartilhe à vontade para que mais gente possa conhecer as histórias. Valeu! Em 1934, muito antes da ideia de off-road existir, até porque na época não existia o on-road, as estradas eram praticamente todas de terra. Um jovem engenheiro austríaco, Johann Truckenpolz, de 25 anos, resolveu montar uma oficina de automóveis na cidade de Mattighofen, na Áustria. Para você ver, na época, com 25 anos, o cara já saía para a vida. Hoje, com 25 anos, o cara está morando agarrado com a mãe. Tempos modernos. E o Truckenpolz logo começou a revender motocicletas DKV e carros da linha Opel. O nome da loja era Kraftfahrzeug Truckenpolz Mattighofen. Bacana, né? Kraftfahrzeug em alemão significa veículo motorizado. Truckenpolz era o nome do Hans e Mattighofen a cidade onde ficava. KTM. E assim começou a história. Durante a Segunda Guerra, possivelmente o Truckenpolz foi para a guerra, porque quem ficou tomando conta da loja foi a esposa dele, que na época só fazia manutenção de motores diesel. Mas com o fim da guerra e a crise na Europa, a manutenção de diesel começou a ficar devagar. E o Truckenpolz começou a viajar na ideia de produzir uma motocicleta. Afinal, com a crise, era o que o mercado estava pedindo. Até que em 1951 surge o primeiro protótipo, a R100. Com exceção do motor, que era fabricado pela Rotax, o resto era tudo feito na oficina dele. Mas só em 1953 que começou de fato a produção e venda dessas motos. A estrutura era bem pequena, com apenas 20 funcionários, e os caras ralavam para fabricar 3 motos por dia. E já em 1954, os caras conseguem vencer sua primeira corrida do campeonato austríaco de 125. E isso a bordo de uma Apfelbeck. E essa daqui é a mesma moto, só que pelada. E com os resultados positivos, o Erich Kronheif se anima e casa uma grana no capital social da empresa, que foi rebatizada para Kronheif Truckenpolz Mattighofen,
mantendo ainda o nome KTM. E já em 1956, a KTM começa a se aventurar pelo mundo fora de estrada, ganhando inclusive a medalha de ouro no ISDT daquele ano com o piloto Egan Donhauer. Só para ilustrar, o ISDT foi o precursor do ISDE, que é um enduro de 6 dias de duração, que eu ainda vou falar sobre isso. Até aqui, ainda não existia muita diferença entre as motos fora de estradas e a de estrada. Mas em 1957, eles constroem sua primeira moto realmente esportiva. Era a Trophy 125. O nome claramente foi inspirado pelo Tourist Trophy da Ilha de Man, que inclusive eu já contei a história da corrida aqui. E em tempos de mudanças, nessa época, a Lambretta e a Vespa lançam na Itália seus primeiros scooters. E a KTM viu nesse segmento um nicho. E em 1957 lança o seu primeiro scooter, o Mackie. Era um scooter de 50 cm3, que apesar do aspecto de pesada, pesava meros 47 kg e atingia incríveis 40 km/h com 2 marchas. Os caras ficaram tão animados com o sucesso desse scooter que logo depois lançaram a Pony e mais na frente a Mirabelle. Não esse. Vale o comentário que nessa época o pessoal não tinha muito medo de inovar no design. Os caras viajavam nos desenhos, não se preocupando com a tendência do mercado. E mais ou menos nessa mesma época começaram a produzir bicicletas. Afinal, a bicicleta é uma moto sem motor. E ainda na década de 60, os fundadores morrem, ficando a gestão da empresa com o filho do Trunkenpolz, o Eric. E com o aumento da produção, até o final da década de 60, a empresa já tinha 400 funcionários e produzia 42 modelos diferentes de moto. Em 1972, é lançado o primeiro motor projetado e produzido pela própria KTM. Era um motor 2 tempos de 175 cm3, que no futuro viria a ser a plataforma para várias outras cilindradas. E é a partir dos projetos próprios que começou a desenvolver a sua tecnologia de refrigeração líquida. E com a produção dos radiadores para sua moto, a KTM virou um dos maiores fabricantes europeus de radiadores, fornecendo inclusive para a indústria automotiva. E isso foi ótimo para a empresa na época. E com a produção dos seus próprios motores, a qualidade veio junto. E com isso, naturalmente, veio o primeiro título. Em 1974, os caras vencem o Campeonato Mundial de Motocross 250 com o piloto Gennady Moissiev. Na foto, o Roger de Costa está babando em cima do Moissiev. Interessante que a KTM fornecia as motos para a equipe russa de motocross. Até que por conta de politicagem, sempre politicagem, afastaram a KTM da equipe. E por falta de motos russas competitivas, a equipe russa ficou fora do campeonato mundial. E com tudo isso, a KTM foi o primeiro fabricante a produzir um motor 4 tempos refrigerado a água. E como toda ideia que se preze, o projeto foi copiado por todo mundo. Mas ainda levaria mais 20 anos até que o regulamento realmente favorecesse os motores 4 tempos. Mas isso é outra história. E na busca por evolução, eles foram os primeiros fabricantes a adotar freio a disco na frente e atrás, coisa que ainda levaria outros 20 anos para chegar a nós pobres mortais. Grandes nomes passaram pela KTM nessa época, entre eles está o Heinz Kinnegartner. O Kinnegartner era um piloto austríaco que venceu vários campeonatos mundiais pela KTM. E, inclusive, em 1998, venceu o Rally dos Sertões, aqui em Tupiniquilândia. Aliás, conta a história que durante o Rally dos Sertões, a primeira vez que ele encontrou de frente com um mata-burro longitudinal, trancou no freio, enterrou a roda no mata-burro e tomou um trovão histórico. Mas mesmo assim ganhou a prova. Com a morte do Eric Trunkenpolz em 1989, a empresa, que já estava meio pendurada, foi adquirida pelo GIT Trust Holding, que era controlada pelo político austríaco Josef Taus. E como tudo que político mete a mão, o trem azedou. Em 1991, a empresa foi engolida por um consórcio de bancos. É aí que entra em cena a Pirer Mobility, que arrematou a KTM. E esses rolos de aquisição e compra e venda são tão enrolados que eu, que já fiz matéria sobre isso, ainda não entendo direito. Resumindo bem, a Pirer Mobility comprou a KTM, que depois comprou a Rosaberg, depois comprou a Husqvarna, depois comprou a GasGas, depois comprou a MV Agusta, que depois a Bajaj botou um dinheiro dentro, depois vendeu, depois saiu de novo, e a CF Moto entrou com uma grana, e até hoje está uma zona que eu não entendi. Entenderam? Pois é, nem eu. Voltando às motos, que são o nosso assunto, em 1998 criaram as primeiras motos com suspensão linkless.
reduzindo muito o peso da moto pela simples retirada desse monte de link. Também foram os primeiros a oferecer embreagem hidráulica em todos os modelos da sua linha de motocicleta. E eu não poderia deixar de falar do nosso parceiro, a Harley Rider. Os caras fazem tudo o que você precisa para carregar seus bagulhos nas suas longas viagens. Desde bolsas para ferramenta até alforje que cabem de tudo. E tudo fabricado em material de altíssima qualidade. Visite o site dos caras, que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar e muito na sua viagem. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E tem mais, se quiser ganhar inteiramente grátis um desconto, clique no link que está na descrição e use o código MOTOLAMA5. Aí você terá 5% de bônus. Assim é mole. Já que estamos falando em evolução criada pela KTM, não podemos deixar de lado a evolução dos motores dois tempos criada pela KTM. Lá para 1996, com o crescimento da onda verde, os fumacentos e baratos motores de dois tempos foram o grande vilão. A cartolagem se voltou para facilitar a vida dos motores quatro tempos. A própria Honda anunciou sua ideia de parar a produção de motores dois tempos. Diziam que era incapaz de cumprir os regulamentos de emissões, antes mesmo deles existirem. E todo mundo aceitou cegamente o fato de que os motores dois tempos jamais seriam ecologicamente corretos. Isso foi reforçado por evidências aleatórias e achismo generalizado. Todo mundo simplesmente assumiu que o futuro da dois tempos já era. Mas a KTM não entrou nessa. Preocupado que esses motores baratos e de manutenção simples permanecessem competitivos e fossem disponíveis a preços acessíveis, arregaçaram as mangas na prancheta e foram trabalhar. E na época ainda não existia o AutoCAD. Afinal, os custos de competir numa moto de quatro tempos, de alto desempenho, eram bem mais altos. E o tempo mostrou que estavam certos. O compromisso da KTM com o desenvolvimento desses motores de dois tempos valeu a pena, já que a japonesada deu as costas para esse segmento. A KTM desenvolveu um sistema de injeção eletrônica de combustível, fazendo as motos mais fáceis de pilotar e mais verdes. Criaram um sistema de injeção direto na janela de transferência com dois injetores. Um injeta o óleo no coletor antes do cárter e o outro direto na janela que fica entre o cárter e o cilindro. Com um detalhe, o combustível é injetado contra a direção do fluxo de ar, o que cria uma melhor mistura de combustível e ar e uma queima redonda e limpa. E o sistema de gerenciamento do motor, o EMS, Engine Management System, controla o processo de injeção. Equivale à ECU de outros motores. Resultado, no mundo todo, os motores de dois tempos representam mais de metade das vendas da KTM. Pois é, com toda essa disposição no off-road, acumulou nesses anos todos mais de 260 títulos mundiais em todas as categorias, motocross, enduro e MotoGP. Isso sem falar nas 20 vitórias do Paris-Dakar, já contando com a desse ano. Eles estão sempre buscando inovações. Muitas das evoluções do motociclismo são creditadas à KTM. Até carros esportivos como o X-Bow os caras criaram. A forte presença da KTM nas competições é realçada pelo seu slogan Ready to Race, que literalmente significa pronta para correr. Isso quer dizer que qualquer moto recém-saída da loja está pronta para ir para a pista. E isso mostra o seu engajamento com o desempenho. Apesar da situação delicada da KTM, a empresa produz uma grande variedade de motos. São mais de 40 modelos, entre motos de competição fora de estrada, grandes e médias aventureiras. E essas motos são cobiçadas pela maioria de nós pobres mortais e são muito visadas pela galerinha do fluxo. E enquanto concluí este roteiro, recebi a notícia que clareou o horizonte da KTM. Segundo informação do site italiano GP1, a Pirer, dona da marca, conseguiu encontrar um grupo de investidores que vão injetar 900 milhões de euros, dá 5,6 bilhões de reais, é muita grana, né? Para levantar a empresa. E além disso, a Bajaj e a CF Motos devem aumentar seus investimentos. Pois é, com essa clareada de horizonte, vamos torcer para a KTM sair dessa enrascada que se meteu e voltar a fazer motos que todos querem. Todos têm seus altos e baixos. Vamos ver se esse baixo da KTM é passageiro. E como diz o ditado, tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador. Vamos ver no que vai dar. Um abraço e até semana que vem. Fui!